Olá pessoal, vamos ver mais uma partida sensacional do Magnus Carlsen com o sistema London, mostrando que a abertura não é o limite para o jogador, né? Isso é uma coisa importante. Nós vimos já várias partidas do Carlsen nesse sistema e como ele impõe o seu jogo ao adversário. E a estrutura London ela é muito flexível e muito maleável, permitindo todas essas variações, desde que um jogador talentoso e habituoso se dedique a estudá-las e empregá-las contra os seus adversários, produzindo esses jogos exemplares maravilhosos para o deleite de todos nós, para o deleite e o aprendizado de todos nós, né? Essa partida é do Magnus Carlsen contra outro expoente do xadrez chinês, Ding Liren, jogado agora, 9 de agosto de 2020, agora no Carlsen Tour online, né, online por causa aí da pandemia. E o Carlsen foi no seu sistema London favorito. Como é que foi? D4, cavalo F6, olha aí, ó, agora já coisa já é um pouquinho diferente. Pode vir uma defesa índia, alguma coisa assim. Então, cavalo F3. D5, aí já voltou para o esquema tradicional. Bispo F4, C5, E3, E6, C3. Estamos em casa. Bispo D6 e agora o Carlsen dá um tratamento diferente para essa questão do bispo. Nós vimos já na teoria anterior que bispo G3 é um lance perfeitamente possível. O livro de aberturas do meu computador dá bispo G3, ele dá bispo B5, certo? Que o Carlsen fez várias vezes também. E dá também D por C5, que é um lance que talvez faça esse tipo de estrutura aí, que é uma outra possibilidade, mas que o Carlsen não jogou. O Carlsen jogou cavalo de B, cavalo de B, D2, certo? Que também é um lance afim com a estrutura que a gente já viu lá no primeiro vídeo. C por D4. E aqui, gente, aqui C por D4, a gente não, se a gente recapturar agora, o que acontece? Nós teríamos esse lance aqui, bispo troca, E por F4, e nós estamos com o peão isolado e essas casas brancas mais fracas. O computador dá a posição como igualada, mas, poxa vida, foram 8 lances e o Magnus Carlsen não ia deixar a posição igualada com 8 lances de brancas. Então dá para ver que essa continuação aqui não serve. Então, depois que o Ding Liren capturou, o Carlsen trocou o bispo, deixando algumas possibilidades no ar. E que partida interessante que se desenvolveu. A mais óbvia seria trocar aqui e aí as brancas jogam E por D4, certo? Pensando em montar sua estrutura normal, com todos os planos já conhecidos. Cavalo E5, rocar, colocar a torre na coluna semi-aberta E, avançar o peão H, todos os planos conhecidos. Que seria um feijão com arroz, né? Que talvez para esses grandes mestres aí, super grandes mestres, tudo isso já seja conhecido demais. Então, depois de Bispo D6, o Ding Liren não foi, ele foi para caminhos, mares nunca dantes navegados. Ele foi com D por E3. E olha só que coisa fantástica. E aqui a gente já vê que E por D3 não é um lance satisfatório. Então, deixa eu ver qual é a. Aqui o computador já dá mais de um ponto de vantagem para as pretas, né? Porque olha como ficou ruim a estrutura das brancas, né? Peão isolado
diagonal aberta, centro fraco. Realmente não é para isso que o Carlsen deixou o Dingley Rain capturar em E3. Foi para jogar bispo A3. Então preserva o bispo londrino, que agora não tem oponente, certo? E está impedindo as pretas de rocarem, mesmo que tome o cavalo, que foi o que o Dingley Rain fez. Só cabe salientar o seguinte: E por F2 não é interessante, apesar de parecer muito artístico e tal, porque não leva a nenhum ataque decisivo, certo? E aqui o ataque das pretas já acabou, porque não tem muito mais o que inventar, né? Se joga esse, simplesmente está levando aqui, ó. Perdeu o cavalo, então quer dizer, não tem muito o que inventar. E olha como esse bispo em A3 protege a base do peão da ala da dama, que é B2, né, que é o peão mais vulnerável na ala da dama nessa abertura. Então quer dizer, E por F2 é só castelo de areia, né? Não serve para nada. E por D2 é o que foi jogado, tem que recuperar a peça, né? Veio dama por D2. E olha como um sistema London virou essa posição atípica, mas com olha os princípios, né? Nós ainda temos a possibilidade do cavalo migrar para E5, nós temos o par de bispo, nós temos o rei preto no centro, nós temos o bispo London sem opositor, às custas de um peão. Foi o que o Magnus fez, ele sacrificou um peão para ter essa posição. Cavalo C6, uma posição que foge, né, aos desenhos tradicionais do sistema London, mas vejam que a abertura não é um limitante para o jogador, né, para ter uma posição rica como essa. E uma posição, uma abertura sempre trazendo novidades. Isso é o carimbo, é a característica dos grandes jogadores. Dama G5, torre G8, bispo D3, e o Carlsen vai desenvolvendo as peças, vai tirando leite de pedra. Dama B6, dama E2, não troca a dama, bispo D7, roque, grande roque pelo Dingley Rain, também um jogador querendo posições interessantes, desbalanceadas, né? B4, então, rocou na ala da dama, vamos para a avalanche de peões. Rei B8, B5 para deslocar o cavalo. O cavalo é um defensor importante do roque em qualquer ala. Cavalo A5. Agora, o lance temático da London, isso aqui ainda é uma London, pode parecer qualquer outra coisa, mas ainda é uma London. Cavalo E5, atacando o bispo de D7, veio o bispo para E8. Magnus continuou com o bispo B4, torre C8, A4, então consolidando o espaço na ala da dama, cavalo E4, veio bispo por E4, D por E4, dama por E4. Quer dizer, aqui cavalo E4, o computador prefere dama C7 ou rei A8. Mas realmente é um lance que devolve o peão e a gente não consegue entender muito bem a compensação que houve, né? Porque já é um lance que interroga, que devolveu o peão sem dar muita compensação para as pretas, né? Vejam aí a posição, né? O que as pretas ganharam, né? Esse peão de B5 está restringindo muito as peças pretas como um todo, né? O bispo aqui em B4 defende C3, o cavalo também está pessimamente colocado, as torres não se comunicam, o rei está mais exposto que o rei branco, né? Então vejam como o Carlsen harmonizou mais o jogo. E isso aqui são lições importantes. Vejam que muitas vezes os peões avançados na ala da dama acabam ganhando as partidas para o Carlsen no sistema London. Isso é uma coisa interessante de observar. Veio F6, aí o Magnus, sempre com lances brilhantes e criativos, dama H7 atacando a torre, porque o bispo de Casabranca das pretas não sai, né? Ele pode sair por aqui. Mas aí o que o Dingley Rain fez?
cavalo B3 contra-atacando a outra torre. Aí veio dama por G8, cavalo por A1, e agora dá uma pausa e vê se consegue descobrir o lance que Carlsen arrematou a partida. Muito bem, pessoal, espero que você tenha conseguido ver. É um lance que arremata a partida, mas eu não disse o que era, né? Se era cheque, se era ganho de material, enfim, porque na partida real é assim que acontece, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas olha que tático maravilhoso, dama por E8 e as pretas abandonaram. Espero que você tenha conseguido ver. Lance muito bonito. Torre por E8, cavalo D7, depois o rei foge, vamos dizer para cá, para não levar cheque, recupera a peça, perde a outra aqui e o final está completamente perdido, pessoal, olha só. Mas vamos ficar com essa posição aqui que ficou na cabeça do Dingley Rain, com certeza ele viu isso e abandonou, né? Que partida fantástica, uma partida com um desenvolvimento completamente inesperado, quando Carlsen sacrificou um peão para ir para uma posição até então inexplorada, desconhecida. Foi nesse momento aqui, né, quando ele o Dingley Rain capturou em D4 e o Carlsen decidiu então trocar os bispos e sacrificar o peão, vendo que mesmo que abrisse o rei, as pretas não teriam como continuar o ataque. E se as pretas aceitassem o peão sacrificado e fossem para conquistar o cavalo aqui, o bispo volta em A3 segurando o rei preto no centro e ficando às custas de um peão com uma posição estrategicamente muito superior. Se fosse para o feijão com arroz comum, com dama por D6, né, que a gente mostrou para vocês, retomava com o peão de E e tinha os planos normais da abertura London. Então, realmente, brilhante a concepção de jogo do Carlsen para avaliar essa posição e ver que ela tem muitos recursos ainda, inclusive o tradicional cavalo E5 do sistema London. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e até a próxima.